Olá, rapaziada, mais um vídeo aqui nesse canal, mano. Esse canal maravilhoso aqui, abençoado por Jesus, pela sua graça e pelo seu Espírito Santo aqui. Amém. Oh, glória a Deus. Ó, o assunto do vídeo é o seguinte, cara, sobre amor e misericórdia. Cara, hoje eu fui muito confrontado em relação a isso. Eu venho sendo muito confrontado em relação a isso tem bem um mês. Eu venho estudando Romanos, venho estudado 1 João, venho estudado muita coisa e agora foi só o confirma. Eu assisti um vídeo, cara, de uma senhora que ela teve, cara, um filho morto pelo amigo do próprio filho. E, cara, essa mulher olhou assim na cara do cara e o perdoou. Cara, aquilo me constrangeu tanto. Me constrangeu tanto, cara, sabe por quê? Porque eu, não só eu, como também você, às vezes não queremos não perdoar uma pessoa por simplesmente ela ter falado mal da gente. E, cara, Deus fala na sua palavra que se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado por Deus. É aquela parábola do servo incompassivo. O servo que estava devendo era 10 mil denários a um rei. E 10 mil denários, galera, era mais de 10 mil dias de trabalho. Era uma dívida impagável. Aí o rei perdoou esse servo. E o servo tinha alguém que estava devendo ele. E esse cara que estava devendo o servo veio falar para ele que não ia conseguir pagar, que não sei o que, e o servo foi e falou, não, você vai me pagar assim, vou querer até a última moeda. Aí o rei, olhando na situação, falou, cara, como assim? Eu te perdoei de uma dívida impagável, você não pode perdoar esse pouquinho que que essa outra pessoa está lhe devendo? Então vamos fazer o seguinte, você vai me pagar até a última moeda, 10 mil denários, era como se fosse dias infinitos, é uma hipérbole, cara. É algo que não tem como ser pago. E é esse o sacrifício que Jesus fez pra gente não tem como pagar. E como Jesus já pagou pra gente, a gente tem que pagar pro próximo, galera. É um ciclo de amor que Jesus fez primeiro para que ele seja o exemplo e que a gente siga esse exemplo, tá entendendo, cara? E às vezes eu me pego assim, cara, eu não tô sendo misericordioso com o meu irmão. Ou às vezes eu julgo uma situação que o meu irmão tá fazendo sem ter o mínimo de amor no meu coração, só por simplesmente julgar. Ou então se um irmão meu, ele me magoou e eu não consigo perdoar. Galera, se você não consegue perdoar uma dívida pequena, Deus não vai lhe perdoar da dívida grande que você tem com ele. Então é muito importante você liberar perdão para as outras pessoas, porque você guardar um rancor, uma mágoa dentro do seu coração é você tomar veneno esperando que o outro morra. E, cara, isso me constrangeu tanto, essa mulher falando isso, cara, porque eu li 1 João, eu tô lendo Romanos, tô estudando aprofundadamente Romanos, tô estudando muita coisa. E, cara, João, ele é o apóstolo do amor, né? Mas eu li essa primeira carta de João, eu nunca apanhei tanto lendo uma carta, cara, porque eu vi o quanto eu sou hipócrita, o quanto eu falo que amo Deus, e lá João fala, se você diz que ama Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão que vê, quanto menos Deus que você não vê. Então assim, cara, é um negócio que me constrange demais e que eu tenho que mudar e me arrepender. E eu tenho tentado fazendo isso e pedindo em oração para que Deus me mude, pois eu quero ser misericordioso e amoroso como Ele é, que Ele me transforme igual Jesus. Jesus, mesmo sofrendo, cara, tu já parou pra pensar como foi a traição de Judas pra Jesus? Judas chegou junto com a galera lá, né, os fariseus e enfim, chegou pra Jesus lá e ele já tinha avisado, né, ó, qual é o Jesus? É o que eu vou beijar o rosto. Chegou, beijou o rosto e perguntou, amigo, por que você fez isso? Cara, olha o nível. Ele já sabia que Judas iria trair ele, lógico, mas, cara, olha o nível de... É algo que não tem como explicar. É tipo assim, você automaticamente, você ser traído por uma pessoa e ver a traição e saber que isso já vai acontecer, você não ser reativo, cara. Você não ser reativo em ódio, mas pelo contrário, ser reativo pelo amor, como Jesus fez. Amigo, por que você fez isso? Chamou o cara de amigo, logo depois dele ser traído. Cara, do que a gente chama do que a gente chama os nossos irmãos quando a gente é traído? Só não chama de santo, né? E, cara, isso me constrangeu tanto. E que em 1 João, ele fala, 1 João, capítulo 2, versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Cara, o perdão, quando você guarda o rancor dentro do seu coração, ele lhe cega, velho. Você não consegue mais ter compaixão por ninguém, pois a misericórdia do Senhor não mora no dentro do seu coração.
pois você mesmo sendo perdoado, você não perdoa. Como você não perdoa, Jesus, ele vai lhe cobrar, assim como você está cobrando de quem você não perdoa. Então, assim, galera, é muito importante a gente liberar perdão, muito importante. E não só liberar perdão, como também pedir perdão pelas coisas que a gente faz de errado, porque a gente é humano, a gente erra com os outros. Cara, isso vem me confrontado tanto, mas tanto mesmo, velho, que eu tenho me... Em 1 João fala do amor, do tanto de amor que Deus nos ofereceu através do sacrifício de Jesus. Foi através do sacrifício de Jesus a gente tem livre acesso a Ele e além disso a gente pode ser chamado de filhos de Deus. Mesmo sendo inimigos de Deus, Ele nos deu o direito de se tornar filhos dele. Eu não consigo entender um cara desse. Vou ser bem sincero pra você, eu não consigo entender, um tanto de amor que tem dentro do coração desse cara. Não consigo. Porque o que é você na sua carnalidade? O que é que você deseja pro seu inimigo? Fala pra mim. Eu, quando tinha inimigos, eu falava que morra. Hoje em dia, Senhor, tem misericórdia deles, pelo amor de Deus. Você, quando vê alguém passando na rua assim, você se julga superior ou você se olha? Meu Deus, eu já fui desse jeito, tem misericórdia, Senhor. Alcança eles como o Senhor me alcançou. Isso é misericórdia. Isso demonstra que o amor de Deus está em você. Que você tem compaixão, tem misericórdia pelos outros. Que você, quando vê alguém pecando, você não é conivente, nunca. Quando você vê alguém pecando, você não tem que ser conivente. Você tem que ter misericórdia e ir exortar essa pessoa com mansidão e amor. Pois só assim ela vai voltar para os caminhos. Pois se você começar a julgar, apontar, Jesus nunca faria isso. Jesus nunca faria isso. Ele chamaria para perto e falaria, ó, você fez isso de errado, vem que eu te ajudo a melhorar. Já que você venceu em tal área e você vê uma pessoa errando, por que você não vai lá ajudar? É muito mais fácil, tenha compaixão e misericórdia do seu coração. Entendeu, cara? Pelo amor de Deus. Tem misericórdia de nós, que não temos misericórdia dos outros, Pai. A nossa natureza caída só tende pro pecado. Mas que a gente se encha do Espírito Santo, através da sua palavra, de oração e jejum, para que ele nos mude. Porque é só assim pra gente mudar. É só assim. Pois eu me vejo todos os dias assim, Senhor, pelo amor de Deus, muda o meu coração, que eu sou ruim. Eu sou um pecador imundo, Senhor. Me muda, eu preciso mudar, eu necessito. Que assim seja a nossa oração todos os dias. Senhor, muda eu, me muda, porque se eu for na minha carne, eu só vou errar, eu só vou... É que nem tem lá em Romanos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Porque é a nossa carne. Mas que a gente fortaleça o nosso espírito, não a carne. E como é que a gente vai fortalecer o nosso espírito? Orando, jejuando, lendo a palavra, se enchendo de Deus. Louvor, pregação. Agora você aí, cara, você é um jovem novo. Você não lê a palavra. Você quer mudar, você não lê a palavra, você não faz por onde? Pô, cara, fica difícil, cara. Deus quer lhe mudar. Mas você não quer ser mudado, pai. Pelo amor de Deus. Faça por onde, ore, jejum e ler a Bíblia. É o tripé do crente, é esse. Mas você, eu não consigo, que não sei o que. Você tenta. Você nem mesmo tenta e fala que não consegue. Que dificuldade tem a gente passar 10 minutos lendo a Bíblia? Cara, 10 minutos não significa 2% do seu dia. Se você não tem 2% do seu dia, pra Deus, toma vergonha na sua cara, velho. Pelo amor de Deus. Deus que te criou, é seu pai, lhe mantém vivo através da sua graça. Você não tem 2% do seu dia pra Ele. Gente, pelo amor de Deus, cara. Vamos mudar as nossas prioridades. A gente passa, eu mesmo falo por mim, a gente passa milhares e milhares de minutos nesse celular e não foca no principal, que é conhecer a Deus, a sua palavra. Jesus, se tornarmos igual a Ele para que esse mundo mude. Pois como é que está a situação do nosso país? Completamente corrupto e perdido. Você acha que isso é só culpa dos políticos e do governo? Isso é retrato da própria população. Ou você acha que quando você passa na rua e vê uma carteira no chão cheia de dinheiro, você vai e escolhe para si, em vez de ir numa delegacia mais próximo e entregar às autoridades para que eles possam ajudar ou então ao menos achar? São pequenas coisas que mudam várias coisas, porque esse exemplo que você está dando de pegar a carteira vai afetar muitas outras pessoas e elas não irão fazer igual. Seja você o exemplo.
Você quer tanto que os outros sejam um exemplo? Você não quer tanto que os políticos sejam um exemplo de honestidade? Seja você primeiro. Você primeiro muda a si para depois mudar o mundo. Tem um escritor de livro muito famoso, esqueci o nome dele, mas ele tem uma frase muito seguinte: cara, se você não faz a cama, você não faz a sua própria cama, como é que você quer mudar o mundo? Mude a você primeiro. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Você se ama o suficiente para ajudar o próximo? Você já parou para pensar nisso? Se você se ama o suficiente para poder demonstrar esse amor que você tem por você, pelos outros, pelo amor de Deus, gente, que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas. Que esse amor que Jesus tem no seu coração venha também ser o nosso. E que a gente ore todos os dias e medite na palavra e faça jejuns, faça propósito, se encha de Deus com pregações, louvores e canções, para que a gente se encha do que realmente é bom. Cara, pelo amor de Deus, a gente só vem se enchendo de lixo. A gente vê meia hora de rios, 1 hora, 2 horas de rios e não consegue ler 10 minutos. Porque a gente sente sono, a gente sente tudo. Cara, pelo amor de Deus, levanta, geração, levanta, vamos pra cima, a gente aqui novão, cara, cheio de energia pra poder mudar esse mundo, pra poder pregar o evangelho, pra poder pegar as boas novas, pregar as boas novas, pra que a gente mude essas pessoas de dentro pra fora, não a gente, mas a palavra pregada vai mudar através da obra do Espírito Santo. Cara, que a gente, jovens aqui, eu e você, meu amigo, que você tem menos de 20 anos, até 30, vamos pra cima, cara. O reino tá perdendo muita gente porque a gente não se posiciona. A gente não se posiciona. Ou você acha que o seu exemplo ruim vai trazer alguém para Jesus? Você tem que ser o exemplo dentro da sua casa, no seu trabalho, de qualquer canto que você for, você tem que ser o exemplo. Jesus veio o quê? Para ser o quê? Jesus é o exemplo. A gente segue o mestre. Que a gente seja pequenos mestres que leve até o mestre. Jesus tenha misericórdia da gente. Que a gente acorde. Principalmente a gente novo aqui, eu e você, porque eu também faço parte disso. Mas que o Senhor tenha misericórdia da gente. Que a sua graça nunca saia da gente. Que a nossa salvação não se perca por a gente querer mais as coisas desse mundo do que a salvação e o céu, cara. Cara, se você tá pegado com dinheiro, cara, a gente vai pisar em ouro no céu. As paredes vão ser de diamante. Isso não vale nada. Não vale nada. Quando Paulo fala, quando eu conheci a sublimidade daquele que me chamou Jesus, eu considerei tudo como perca, como perda. Eu considerei tudo como esterco quando a gente conhece Jesus. Porque Jesus é a nossa riqueza, ele é o nosso ouro de Ofir. Deveria, pelo menos, mas é isso, cara. O vídeo é esse, pra mim e pra você, essa exortação, que eu vou orar muito em cima disso, pra que Jesus mude nosso coração e a gente se posicione, cara. Que a gente se posicione. Eu e você, jovem. Se acorda, jovem. Sai desse TikTok, Instagram. Vai pra Bíblia. Você não quer mudar tanto o mundo? Você não critica tanto no Twitter, Instagram? Seja você um exemplo. Pelo amor de Deus, cara. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. E que esse vídeo chegue para muitas pessoas. Em nome de Jesus, cara. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Que o Senhor abençoe a gente. Que a graça do Espírito Santo seja com a gente. Que a comunhão, que a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo e a paz de Deus Pai seja com a gente, cara. Mas é isso. Tamo junto. Obrigado por mais um vídeo. Foi muita exortação, não só para você, mas também para mim. E é isso, cara. Que a gente se posicione todos os dias, trabalho, em casa, em qualquer lugar, que a gente seja um reflexo de Jesus. Amém, cara. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.